Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa videoaula, que será sobre corantes. Vamos realizar a segunda parte da leitura da Tertúlia Dialógica Virtual de Química na obra Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história, de Penle Couteau e J. Borrisson. Capítulo é o 9, corantes. E é importante essa leitura compartilhada, esse incentivo à leitura no estudo da química, porque para aprender química, a gente precisa, além de um bom conhecimento matemático, também uma boa leitura, uma boa interpretação de textos, e normalmente somente com o manual de química a gente não consegue isso. Então eu convido vocês para esse aprendizado. A gente sabe que nem todos gostam de ler, nem todos os alunos, mas a gente tem um grupo significativo que gosta bastante da leitura, e a gente espera que esse grupo consiga incentivar para que todos conheçam esse mundo mágico, esse mundo maravilhoso da leitura. O que será avaliado é a participação de vocês. Nós queremos vocês no turno da palavra, nós queremos vocês nos comentários, no destaque da leitura, que vocês possam enriquecer os debates com suas opiniões, com o que aprenderam, com o que acharam interessante, argumentando, questionando, criando um espaço dialógico. Nós optamos por vídeos curtos, então repartimos o capítulo em 2 para que a gente pudesse fazer uma leitura menos cansativa. Então eu convido vocês para relembrar onde nós paramos, né? Nós estávamos falando da importância do grupo hidroxila para a produção de cor. Então, os grupos hidroxila são mais importantes para a produção de cor nesses compostos que o número de anéis aromáticos. Isso se verifica igualmente em compostos derivados da naftoquinona, que é uma molécula que tem 2 anéis em vez de 3, como a antraquinona possui. Então, vejam, a naftoquinona ela não tem cor. Quando aparece a hidroxila, ela passa a ser uma molécula de juglona, presente nas nogueiras, e a cor castanho predomina. Também na lausona, que é a molécula da rena, aparece a hidroxila e o laranja avermelhado. A molécula da naftoquinona ela não tem cor. Entre seus derivados coloridos estão a juglona, encontrada na nogueira, a lausona, que ela é a matéria corante da rena indiana, e ela é usada durante séculos, ainda hoje, né, para tingir cabelo, pele, sobrancelha, fazer aquelas tatuagens provisórias. Então, as naftoquinonas coloridas, elas podem ter mais que um grupo hidroxila, como no ecnocromo, um pigmento vermelho que é encontrado nas bolachas da praia e nos ouriços do mar. Outro derivado da antroquinona, quimicamente semelhante à alizarina, é o ácido carmínico, que é a principal molécula corante da cochonila. O outro corante vermelho, usado desde a antiguidade, é obtido dos corpos esmagados do inseto Cochonila carmim, que foi um enorme problema aqui no sertão. Quando foi introduzida aqui, especialmente no Nordeste, né, começou por uma perda de controle de uma pesquisa que estava sendo feita com esse besouro. Então, esse besouro se espalhou, acabando praticamente com a palma, que era um alimento muito importante, ainda é, para o gado aqui criado na nossa região. Então, o besouro Cochonila carmim, ele possui o ácido carmínico, que possui numerosos grupos OH.
Então, vocês podem ver aqui a presença da hidroxila na estrutura da molécula ácido carmínico ou escarlate. A cochonila, ela foi um corante do Novo Mundo usado pelos astecas muito antes da chegada do conquistador espanhol Hernán Cortés em 1519. Cortés introduziu o besouro na Europa, mas sua fonte ela foi mantida em segredo até o século XVIII, para proteger o monopólio espanhol sobre esse precioso corante. Mais tarde, os soldados britânicos passaram a ser reconhecidos como casacos vermelhos por causa de seus paletós tingidos com cochonila. Contratos feitos com tintureiros ingleses para a produção de tecidos dessa cor característica ainda estavam em vigor no início do século XX. Presumivelmente, esse foi mais um exemplo de apoio do governo à indústria de tinturas, porque, na época, as colônias britânicas nas Índias Ocidentais eram grandes produtoras de cochonila. A cochonila, ela também chamada carmim, ela era cara. Era necessário cerca de 70 mil besouros para produzir menos de meio quilo de corante. Os pequenos besouros secos lembravam um pouco grãos, eles são branquinhos. Então, esses, quando esmagados, apresentavam uma cor vermelha muito forte e eram chamados de grãos de escarlate. Era aplicado ao conteúdo das sacas de matéria-prima enviadas nas plantações de cactos das regiões tropicais do México, da América Central e do Sul, para extração na Espanha. Hoje, o maior produtor do corante é o Peru, que produz cerca de 400 toneladas anuais, mais ou menos 85% da produção mundial. Os astecas não foram o único povo a usar extratos de inseto como corantes. Os egípcios tingiam suas roupas, as mulheres tingiam seus lábios com suco vermelho exprimido do corpo do inseto Quermes. O pigmento vermelho obtido é, sobretudo, o ácido quermésico, com a molécula extraordinariamente parecida com o ácido carmínico da cochonilha do Novo Mundo. Ao contrário do ácido carmínico, o ácido quermésico ele nunca se tornou de uso generalizado. Então, as duas estruturas muito parecidas, vocês podem observar, com 3 anéis aromáticos, a gente tem a presença das 2 cetonas, nas extremidades do anel aromático, do segundo anel aromático, a cetona também fora dos anéis, e, ao contrário do ácido carmínico, que tem um pouco mais de hidroxilas, o ácido quermésico, ele possui uma estrutura um pouco menor. Então, o ácido carmínico é escarlate, um vermelho muito parecido com quase vinho, né? Um vermelho sangue mesmo, e o ácido quermésico, um vermelho vivo. Embora o ácido quermésico, a cochonilha e a púrpura de tiro fossem derivados de animais, eram as plantas que forneciam a maior parte dos corantes para os tintureiros. O azul do índico e das isates e o vermelho da garança eram os mais comumente usados. A terceira cor primária restante era um alaranjado vivo feito do açafrão. Nós temos aqui um pouquinho de açafrão para que vocês possam relembrar. Então, o açafrão ele é obtido de estigma de flores, a parte que capta pólen para o ovário. Nativa do Mediterrâneo Oriental, essa espécie de açafrão ela foi usada pela antiga civilização minoana de Creta, pelo menos desde 1900 a.C. Era também abundante em todo o Oriente Médio, foi usado nos tempos românticos como condimento, remédio, perfume, além de fornecer o corante. Depois de se espalhar pela Europa, o cultivo do açafrão ele declinou durante a Revolução Industrial por 2 razões. Primeiro, os estigmas de cada flor colhida à mão
eles tinham que ser removidos um a um. Era um processo que exigia muita mão de obra, e a grande parte dos operários nessa época se mudaram para a cidade para trabalhar em fábrica. A segunda razão foi química. Embora o açafrão ele produzisse um tom vivo, belo e especial quando ele é aplicado à lã, essa cor não se fixa bem, ela desbota com facilidade. Então, quando se desenvolveram as tinturas feitas pelo homem, sintéticas, a outrora indústria do açafrão desapareceu. Ele continua sendo cultivado na Espanha, onde cada flor ainda é colhida à mão, de maneira tradicional, no momento tradicional, que é logo após o nascer do sol. Atualmente, a maior parte da colheita é usada para dar sabor e colorido à comida em pratos tradicionais, como a paella espanhola, a bolognese francesa, por causa da maneira como é colhido. O açafrão, ele é o mais caro condimento do mundo. Para produzir apenas 30 gramas, são necessários 13.000 estigmas. A molécula responsável pelo alaranjado característico do açafrão, ela é conhecida como crossetina, e sua estrutura lembra a cor laranja do beta-caroteno. Ambas têm a mesma cadeia de 7 ligações, com ligações simples e duplas alternadas, indicadas nesse diagrama pelas chaves. Embora a parte de tingir tenha certamente começado como um ofício caseiro, e, na verdade, ele continua sendo, em alguma medida até hoje, o tingimento ele foi registrado como uma empreitada comercial por milhares de anos. Um papiro egípcio de 236 a.C. traz uma descrição de tintureiros, fedendo a peixe, com olhos cansados, mãos que trabalhavam incessantemente. Guildas de tintureiros estavam bem estabelecidas nos tempos medievais, e a indústria floresceu juntamente com o comércio de lã no norte da Europa e a produção da seda na Itália e na França. O índico, cultivado com trabalho escravo, foi um importante produto de exportação em partes do sul dos Estados Unidos durante o século XVIII. À medida que o algodão se tornou uma mercadoria importante na Inglaterra, também cresceu muito a demanda de tintureiros. Os corantes sintéticos, eles mudaram as práticas seculares dos artesãos a partir do final do século XVIII. O primeiro, feito pelo homem, foi o ácido pícrico, que foi a molécula trinitrada usada em munições na Primeira Guerra Mundial. Então, o ácido pícrico, aqui, ele tem, podem observar, 3 átomos de nitrogênio, então, por isso é chamado trinitrofenol. Aqui é a presença do fenol, o H, ligado ao anel aromático. Esse exemplo do composto fenol foi sintetizado pela primeira vez em 1771 e usado como corante, tanto para lã quanto para seda, a partir de cerca de 1788. Embora produzisse um tom amarelo maravilhosamente intenso, o ácido pícrico tinha, como muitos compostos nitrados, um inconveniente: explodia, né? O famoso TNT, a famosa dinamite. Então, algo com que os tintureiros não precisavam se preocupar quando estavam lidando com corantes naturais. 2 outras desvantagens do ácido pícrico eram fixar-se muito mal e ser de difícil obtenção. A lisarina sintética, ela tornou-se disponível em boa qualidade e quantidade em 1868. O índigo sintético, ele tornou-se disponível pouco tempo depois, em 1880. Além disso, surgiram corantes inteiramente feitos pelo homem que davam tons vivos e límpidos e não desbotavam e produziam resultados constantes. Em 1856, aos 18 anos, William Henry Perkin havia sintetizado um corante artificial que transformou radicalmente
à indústria das tinturas. Perkin era aluno do curso de Química no Royal College de Londres. Seu pai era um consultor que tinha pouco tempo para a química porque pensava que ela não podia levar um financeiro seguro. Mas Perkin demonstrou que o pai estava errado. Durante os feriados da Páscoa de 1856, ele resolveu sintetizar quinina, essa mesma. Você já ouviu falar? O presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil resolveram colocar a hidroxicloroquina como um dos possíveis remédios que poderiam nos auxiliar no combate ao Covid-19. Mas a quinina é um medicamento antimalárico. No minúsculo laboratório, Perkin queria, produzir, sintetizar essa molécula em casa. Um professor seu, no Royal College, um químico alemão chamado August Hofmann, estava convencido de que a quinina poderia ser sintetizada a partir de materiais encontrados no coltar, o mesmo resíduo oleoso que alguns anos depois forneceria fenol ao cirurgião Joseph Lister. A estrutura da quinina ela não era conhecida, mas suas propriedades antimaláricas a tornavam escassa para uma demanda crescente. O Império Britânico e outras nações europeias estavam expandindo suas colônias por áreas da Índia tropical, da África e do sudeste da Ásia, que eram infestadas pela malária. E o único remédio preventivo e curativo que se conhecia era a quinina, obtida da casca cada vez mais escassa de uma árvore da América do Sul chamada cinchona. Uma síntese química da quinina seria um grande feito, mas nenhum dos experimentos de Perkin teve bom resultado. Uma de suas tentativas, no entanto, produziu uma substância preta que se dissolveu em álcool para produzir uma solução de cor púrpura forte. Quando Perkin jogou algumas tiras de seda em sua mistura, o tecido absorveu a cor. E ele resolveu testar a seda tingida, fervendo, com água quente, lavando com sabão, e descobriu que a cor não saía, era uma cor firme, ela se fixava bem ao tecido. Ele então expôs os retalhos à luz e eles também não desbotaram, continuaram de uma cor púrpura, lavanda, brilhante. Ciente de que a púrpura era uma cor rara e cara na indústria das tinturas, e que um corante púrpura com boa fixação, tanto no algodão quanto na seda, poderia ser um produto comercialmente viável, ele enviou uma amostra de tecido tingido para uma importante companhia de tinturas da Escócia, e a resposta foi bem animadora. Se sua descoberta não encarecer demais os produtos, não há dúvida de que há muito tempo não surge algo tão valioso. Isso era todo o incentivo de que Perkin precisava. Ele, então, abandonou o curso de Química no Royal College e, com a ajuda financeira do pai, patenteou sua descoberta. Construiu uma pequena fábrica para produzir seu corante em maiores quantidades a um custo razoável e investigou os problemas associados à tintura, tanto da lã e do algodão, quanto da seda. Em 1859, o Malva, como era conhecido esse corante, a púrpura de Perkin, ele já fazia furor no mundo da moda. Ele tornou-se a cor predileta de Eugênia, a imperatriz da França e da corte francesa. A rainha Vitória usou um vestido malva no casamento de sua filha e para inaugurar a Exposição de Londres de 1862. Com a aprovação real britânica e francesa, a popularidade da cor foi às alturas. A década de 1860 foi muitas vezes chamada década malva. De fato,
o malva foi usado para imprimir os selos postais britânicos até o final da década de 1880. A descoberta de Perkin teve amplas consequências, como a primeira síntese em vários passos de um composto orgânico, foi rapidamente acompanhada por muitos processos semelhantes que levaram a diferentes pigmentos coloridos a partir dos resíduos de coulthard da indústria do gás de hulha. Hoje, eles são coletivamente como corantes à base de coulthard ou anilinas. No final do século XIX, os tintureiros dispunham de cerca de 2.000 cores sintéticas em seu repertório. A indústria dos corantes químicos havia realmente substituído um empreendimento milenar da extração de corantes de fontes naturais. E embora Perkin não tenha ganho dinheiro com a molécula de quinina, ele fez uma vasta fortuna com a malveína, que é o nome que deu à molécula que produziu o belo e intenso tom púrpura de malva, e com suas descobertas posteriores de outras moléculas corantes. Ele foi o primeiro a mostrar que o estudo da química poderia ser extremamente lucrativo, obrigando o pai a corrigir sua opinião pessimista original. A descoberta de Perkin realçou também a importância da química orgânica estrutural, ramo da química que determina a maneira exata como os átomos se conectam numa molécula. Era preciso conhecer as estruturas químicas dos novos corantes, assim como as estruturas dos corantes naturais mais antigos, como a alizarina e o índigo. O experimento original de Perkin, ele baseou-se em suposições incorretas. Na época, foi determinado que a quinina, ela tinha a fórmula original C20H24N2O2. Mas pouco se sabia sobre a estrutura da substância. Perkin sabia também que um outro composto, a aliltoluidina, tinha a fórmula química C10H13N e pareceu possível que a combinação de duas moléculas de aliltoluidina, na presença de um agente oxidante como o dicromato de potássio para suprir oxigênio extra, pudesse formar exatamente a molécula de quinina. Da perspectiva de uma fórmula química, a ideia de Perkin pode não parecer despropositada, mas sabemos hoje que essa reação não ocorreria. Sem conhecimento das estruturas reais da aliltoluidina e da quinina, não é possível conceber a série de passos químicos, de reações químicas necessária para transformar uma molécula em outra. Foi por isso que a molécula de Perkin criou a malveína. Era quimicamente muito diferente da quinina, que ele pretendia sintetizar anteriormente. Até hoje, a estrutura da malveína, ela é misteriosa. Os materiais que Perkin usou, isolados do coulthard, eles não eram puros, e pensa-se atualmente que sua cor púrpura foi obtida de uma mistura de compostos muito proximamente relacionados. Presume-se que a estrutura a seguir é a principal responsável por essa cor. Parte da molécula de malva de Perkin. Ao decidir fabricar o corante malva, Perkin dava conhecimento sobre a indústria dos corantes, absolutamente nenhuma experiência em produção química em larga escala. Além disso, sua síntese tinha um rendimento baixo, alcançava, na melhor das hipóteses, 5% da quantidade teoricamente possível, e havia dificuldades reais associadas à obtenção de um suprimento regular das matérias de coulthard. Para um químico mais tarimbado, esses problemas teriam sido desestimulantes, e é provável que possamos atribuir o sucesso de Perkin, em parte, ao fato de não ter permitido que sua falta de experiência o dissuadisse da empreitada. É empreendedorismo que chama.
Sem nenhum processo de fabricação comparável, para lhe servir de guia, ele teve que arquitetar e desenvolver inúmeros aparelhos. Foram encontradas soluções para os problemas associados ao aumento de escala de sua síntese química. Grandes vasos de vidro foram feitos, pois o ácido ele atacaria os recipientes de ferro. Empregaram-se aparelhos resfriadores para impedir o superaquecimento durante as reações químicas. Riscos como explosões, liberação de fumaça tóxicas foram controlados. Em 1873, Perkin vendeu sua fábrica. Após operá-la durante 15 anos, aposentou-se como homem rico, passou o resto da vida estudando química no laboratório que tinha em casa. O ramo dos corantes, que hoje produz, sobretudo, pigmentos quimicamente sintetizados, ele foi precursor de um empreendimento químico que iria acabar produzindo antibióticos, explosivos, perfumes, tintas de pintar, tintas de caneta, tintas para impressão, pesticidas, plásticos. A jovem indústria da química orgânica desenvolveu-se não na Inglaterra, onde nasceu Malva, ou na França, onde tinturas e tingimentos foram de importância crucial durante séculos. Ela foi desenvolvida na Alemanha, que criou um enorme império orgânico juntamente com a tecnologia e a ciência que eles serviam de base. A Grã-Bretanha já possuía uma indústria química bem forte, fornecendo matérias-primas necessárias para alvejar e imprimir, e para a manufatura de cerâmica, de porcelana, vidro, para curtimento, fabricação de cerveja, destilação, mas esses compostos eram, sobretudo, inorgânicos. Potassa, cal, sal, soda, ácido, enxofre, giz, argila. Foram várias as razões porque a Alemanha, e em menor medida a Suíça, tornou-se um ator importante no campo dos produtos químicos sintéticos orgânicos. Na altura da década de 1870, muitos fabricantes de corantes britânicos e franceses haviam sido obrigados a se afastar do negócio, em consequência de uma série interminável de disputas em torno de matérias orgânicas, corantes e processos de tingimento. O maior empresário da Grã-Bretanha, Perkin, havia se aposentado e não aparecera ninguém com conhecimento químico, com as habilidades para a manufatura e o talento para os negócios necessários para substituí-lo. Em consequência, a Grã-Bretanha, talvez não percebendo que isso era contrário a seus próprios interesses, tornou-se um exportador de matérias-primas para a crescente indústria sintética de corantes, tendo em vista que ganhara supremacia industrial, importando matéria-prima e convertendo-a em produtos acabados para exportação. Seu não reconhecimento da utilidade do coltar e da importância da indústria da química sintética foi um grande erro que beneficiou a Alemanha. Outra importante razão para o crescimento da indústria alemã de corantes foi o esforço conjunto da indústria e das universidades. Ao contrário de outros países em que a pesquisa química continuou como prerrogativa das universidades, os acadêmicos alemães tendiam a trabalhar em estreita associação com as indústrias químicas. Essa prática ela foi decisiva para o sucesso da indústria no país. Sem conhecimento das estruturas moleculares dos compostos orgânicos e uma compreensão científica das etapas químicas envolvidas nas reações de síntese orgânicas, os cientistas não poderiam ter desenvolvido a tecnologia sofisticada que conduziu aos produtos farmacêuticos atuais. A indústria química ela cresceu na Alemanha a partir de 3 companhias. Em 1861, a primeira delas, a BASF, foi fundada em Ludwigshafen, às margens do rio Reno.
Embora originalmente criada para produzir compostos inorgânicos, como carbonato de sódio e soda cáustica, ela logo se tornou ativa na indústria dos corantes. Em 1868, dois pesquisadores alemães, Karl Graeb e Karl Liebermann, anunciaram a primeira alizarina sintética, o princípio e o principal químico da BASF. Henri Caro entrou em contato com os químicos de Berlim e, em colaboração com eles, produziu uma síntese comercialmente viável de alizarina. No início do século XX, a BASF estava produzindo cerca de 2.000 toneladas desse importante corante e a caminho de se tornar o que é hoje, uma das 5 maiores companhias químicas do mundo. A segunda grande companhia alemã, a Röster, foi estabelecida um ano depois da BASF, com o propósito de produzir magenta, que é um corante vermelho brilhante, também conhecido como fucsina. Os químicos da Röster, porém, patentearam sua própria síntese de alizarina, que se provou muito lucrativa. O índigo sintético, produto de anos de pesquisa e com considerável investimento financeiro, foi também muito lucrativo, tanto para a BASF quanto para a Röster. A terceira grande companhia química alemã também participou do mercado da alizarina sintética, embora o nome Bayer esteja mais comumente associado à aspirina. A Bayer & Company começou fabricando corantes de anilina. A aspirina, ela fora sintetizada em 1853, mas só por volta de 1900 os lucros provenientes de corantes sintéticos, especialmente a alizarina, permitiram a Bayer diversificar a sua produção, passando a fabricar também produtos farmacêuticos. E aí ele colocou a aspirina na praça. Na década de 1860, essas três companhias respondiam por apenas uma pequena porcentagem de corantes sintéticos produzidos no mundo, mas na altura de 1881 já eram responsáveis por metade da produção mundial. Na virada do século XX, embora a produção de corantes sintéticos em todo o mundo tivesse aumentado enormemente, a Alemanha já havia conquistado quase 90% do mercado. Esse predomínio na fabricação de corantes foi acompanhado por uma liderança decisiva na química orgânica, assim como por um papel preponderante no desenvolvimento da indústria alemã. Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, o governo alemão pôde arregimentar as companhias fabricantes de corantes para se tornarem sofisticados produtores de explosivos, gases venenosos, remédios, fertilizantes e outros produtos químicos necessários à manutenção da guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, a economia e a indústria química alemãs se viram em dificuldades. Em 1925, na esperança de minorar a estagnação do mercado, as principais companhias químicas alemãs se consolidaram num conglomerado gigante. O Sindicato da Corporação da Indústria de Matérias Corantes, geralmente conhecido como IG Farben. Literalmente, Interessensgemeinschaft significa comunidade de interesse. E esse conglomerado era, sem sombra de dúvida, do interesse da comunidade alemã de fabricantes de produtos químicos. Reorganizada e revitalizada, a IG Farben, que passou a ser o maior cartel químico do mundo, investiu seus lucros e seu poder econômico consideráveis em pesquisa, diversificou sua produção e desenvolveu novas tecnologias com a meta de conquistar futuramente o monopólio da indústria química.
Com o início da Segunda Guerra Mundial, a IG Farben já é um dos importantes patrocinadores do Partido Nazista, tornou-se um ator de vulto na máquina de guerra de Adolf Hitler. À medida que o exército alemão avançava pela Europa, a IG Farben ia assumindo o controle de fábricas e locais de manufatura de produtos químicos nos países ocupados. Uma grande fábrica química para produzir óleo e borracha sintéticos foi construída no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Os internos do campo, além de trabalhar na fábrica, eram submetidos a experimentações com novas drogas. Terminada a guerra, 9 executivos da IG Farben foram julgados e condenados por pilhagem e roubo em territórios ocupados. 4 executivos foram condenados por impor trabalho escravo e tratar desumanamente prisioneiros de guerra e civis. O crescimento e a influência da IG Farben foram assustados. O grupo químico gigante foi dividido, de modo que as maiores companhias passaram a ser novamente a BASF, a Roche e a Bayer, ou Bayer. Essas 3 companhias continuaram a prosperar e constituem hoje uma porção bastante grande da indústria química orgânica, produzindo desde plásticos e têxteis até produtos farmacêuticos e petróleo sintético. As moléculas corantes mudaram a história. Procuradas a partir de suas fontes naturais durante milhares de anos, elas criaram algumas das primeiras indústrias da humanidade. À medida que a demanda de cor cresceu, prosperaram também guildas e fábricas, cidades e comércios. Mas o advento de corantes sintéticos transformou o mundo. Os meios tradicionais de obtenção de corantes naturais desapareceram e, em seu lugar, menos de um século depois de Perkin ter sintetizado malva pela primeira vez, conglomerados químicos gigantes dominaram não só o mercado dos corantes, mas também a florescente indústria da química orgânica. Isso, por sua vez, forneceu o capital financeiro e o conhecimento químico para as enormes produções atuais de antibióticos, de analgésicos e outros compostos farmacêuticos. O malva de Perkin foi somente um dos compostos sintéticos de corante envolvidos nessa extraordinária transformação, mas muitos químicos o consideraram a molécula que converteu a química orgânica de atividade acadêmica em importante indústria global. Do malva ao monopólio, o corante inventado por um adolescente de 18 anos em férias teve poderosa influência no curso dos acontecimentos mundiais. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. No próximo, a gente vai falar um pouco mais da quinina, esse importante antídoto natural contra a malária. Tchau, até a próxima.